Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como importar com segurança, sem correr aquele risco de comprar um produto e chegar outro, ou simplesmente pagar e o fornecedor sumir. E eu vou dar uma dica para vocês no final, que ela é muito simples e vai mudar a forma como você pesquisa os seus fornecedores. Então se liga no nosso vídeo. O acesso à internet, aos sites, aplicativos, enfim, uma infinidade de locais para encontrarmos os fornecedores tem sido, ao mesmo tempo, uma vantagem, mas também um risco para quem se aventura a fazer as suas primeiras importações. Todo produto que você pesquisar hoje na internet, você encontrará uma infinidade de fornecedores e isso pode trazer também alguns problemas que estão ligados a isso. O primeiro deles é simplesmente comprar um produto sem conhecer o seu fornecedor. Esse talvez seja o mais comum e o maior medo que os importadores acabam passando. Numa pesquisa que a gente fez aqui com alguns clientes que tiveram dificuldades ao tentarem fazerem as suas importações sozinhos, 70% desses clientes informaram que as suas importações acabaram chegando diferente, seja na configuração, nas cores, nos tamanhos ou enfim, qualquer detalhe com relação ao produto. E boa parte deles ainda informaram que simplesmente pagaram e não receberam nada. E agora, como evitar esse tipo de problema? Uma vez que você faça a pesquisa através de sites ou qualquer outro meio, sem ser uma feira, onde você não consegue ver pessoalmente o seu fornecedor, é possível que, através da troca de mensagens e aquelas informações que você está trocando com o seu fornecedor durante o processo da negociação, nem todas sejam realmente como estão sendo apresentadas. Na China é muito comum que as empresas façam o processo de tradings, né? São aquelas famosas empresas que compram e revendem produto. Então hoje, se você conversar com um fornecedor e perguntar se ele é uma trading ou se ele é uma fábrica, na grande maioria eles irão informar que são fábricas. Porém, como que funciona esse processo? Geralmente eles acabam fechando uma negociação com uma fábrica, eles até podem, nessas fábricas até podem produzir único e exclusivamente para essa trading, para esse fornecedor. Porém, não existe nenhum vínculo, não existe nenhuma conexão jurídica entre essas duas empresas. Simplesmente um acordo ali de compra e venda e de produção. Então, tome muito cuidado quando você for fazer essas pesquisas. E um detalhe muito importante que a maioria das pessoas acabam não se atentando também é que o primeiro nome dos fabricantes chineses ou das empresas chinesas geralmente remetem à cidade. Então, tem lá Qingdao alguma coisa ou Ningbo tal informação. Então, esse nome, esse primeiro nome, ele remete à cidade. E a China, a gente costuma falar aqui que ela é como se fosse uma grande loja de departamentos. Todo e qualquer produto ele fica concentrado em determinadas regiões. Então, da mesma forma que os produtos ficam concentrados em regiões, também existem algumas regiões onde a fama não é muito boa. Então, precisa sim tomar um cuidado com determinadas regiões, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando você for fazer a pesquisa do seu fornecedor, entenda qual que é a região que ele está atuando e principalmente se ele é ou não a fábrica do produto que você está negociando. Mas como que eu sei se aquela informação que o fornecedor está me passando é real ou não? Bom, existem algumas formas e é justamente aqui que eu quero entrar e comentar um pouco mais com você, que você pode usar das formas gratuitas até as mais avançadas e mais seguras, que são aquelas que acabam sendo pagas, tá? Então, iniciando lá pelas que são gratuitas e mais fáceis de você conseguir. Geralmente, os consulados, embaixadas, enfim, instituições internacionais que estejam localizadas em países estrangeiros, elas possuem áreas de incentivo ao comércio. E o que significa isso? Qual que é o papel deles, Na grande maioria é trazer segurança, intermediar negócios e realmente mostrar se a empresa ela pode ou não avançar naquela negociação. E eu quero compartilhar rapidinho com vocês aqui um caso de uma empresa que aconteceu nos Estados Unidos. Um cliente nosso fez contato aqui
dizendo que precisava fazer um pagamento com urgência para um determinado produto que ele estaria comprando. Nós pegamos o nome dessa empresa onde ele estava fazendo a negociação, pegamos os dados bancários, enfim, toda a documentação ali referente àquela compra, enviamos para o consulado brasileiro lá nos Estados Unidos e eles fizeram uma breve pesquisa. Nessa pesquisa, eles identificaram que a empresa simplesmente não existia. O endereço que constava na documentação correspondia a uma escola, então não tinha nada a ver com o negócio, e os dados bancários que o cliente estava prestes a fazer o pagamento estavam vinculados a um banco num outro país que também não estava sediado nos Estados Unidos. Então, a partir de uma consulta simples, gratuita, por um órgão governamental que está lá para justamente prestar esse tipo de trabalho, nós conseguimos identificar que aquele fornecedor ele não era seguro. Não necessariamente que isso é determinante ou seja lá positiva ou negativa a resposta que a gente precisa confiar, mas é um cheque a mais, né? Uma consulta a mais que você pode fazer de forma simples, rápida. Geralmente nos sites dessas instituições você consegue encontrar lá o e-mail para fazer acesso diretamente com esse departamento e você também consegue de forma rápida ter essa verificação, tá bom? Então essa é a nossa primeira dica. A segunda forma de você verificar se o seu fornecedor é seguro ou não é a utilização de empresas especializadas em homologação de fornecedores. E você pode fazer essa homologação, na grande maioria delas acabam sendo pagas porque existe a necessidade de deslocamento, visita física, levantamento de algumas informações documentais. Então, por isso que algumas empresas acabam cobrando por esse serviço. Mas eu posso dizer que esse é o mais seguro e mais garantido para que você tenha certeza se o seu fornecedor é ou não confiável. E essas certificações, elas podem acontecer em diferentes etapas do seu processo. Então, a primeira delas pode ser uma homologação da fábrica. Digamos que você encontrou um fornecedor, gostou do produto, gostou do preço, o atendimento está excelente, você está conseguindo evoluir na sua negociação, então você solicita uma homologação de fábrica. O que é a homologação? Antes mesmo de você fazer qualquer tipo de pagamento, essa empresa ela se desloca até o local do fornecedor e vai emitir um relatório para você. Vai tirar todas as informações, um raio-x completo da estrutura física da empresa. Inclusive se eles possuem licenças de funcionamento, se eles possuem licenças para exportação, se eles cumprem as normas ambientais, se eles estão em dia com toda a regulamentação trabalhista daquele país, tudo isso para evitar qualquer tipo de problema durante o seu processo de compra. E até mesmo durante a negociação, a partir do momento que você menciona que você possui realmente uma empresa para fazer essa inspeção, já demonstra para o seu fornecedor que você não é uma empresa fundo de quintal. Então, caso ele esteja planejando dar um golpe em você, pode ter certeza que ele vai recuar. E a reação mais comum desses fornecedores é negar a visita, se recusar a recepcionar o seu inspetor e começar a cobrar valores antecipados para você trabalhar. Mas saiba você que isso é muito comum acontecer na China, ou seja, essas visitas presenciais para homologação, elas são muito comuns. Então, qualquer fornecedor que tenha uma reação contrária à visita pode ter certeza que é um golpe e ele está tentando pegar o seu dinheiro. Então, aborta a negociação e não dá mais continuidade. Esse tipo de trabalho a Asia Source já oferece para os seus clientes e nós temos um escritório localizado na cidade de Ningbo. É a segunda cidade mais movimentada em termos de mercadorias no norte da China, então é um local extremamente estratégico e de lá nós conseguimos enviar inspetores para todo o território chinês. Então, se você também tem essa necessidade, somente desse serviço nós conseguimos te atender de forma rápida, prática e segura. Outro tipo de inspeção é diretamente com relação ao produto. Então você pode fazer uma inspeção quando o seu produto ele está em produção. Então caso você tenha um produto que precisa de uma matéria-prima muito específica ou que precisa passar por um processo de produção muito detalhado, é possível também fazer uma inspeção durante a produção da sua mercadoria. Existe também um outro tipo que é a inspeção pré-embarque.
O que é a inspeção pré-embarque? Uma vez que o seu lote, a sua mercadoria, o total do seu pedido ele fica pronto, um inspetor vai até lá para fazer as verificações básicas do seu produto. Então, se a cor está de acordo, se as dimensões, se o tamanho, caso exista alguma certificação, ali no seu produto que precisa ter alguma característica específica detalhada no seu produto, esse inspetor ele vai também analisar esse tipo de questão. Caso você precise colocá-la em funcionamento também, enfim, ela é extremamente completa e dependendo do tipo do produto, ela pode variar desde 30 até 100 páginas de relatório. E o principal objetivo dela é mostrar quais são os problemas que apresentam no seu produto. Às vezes é uma falha na produção, um arranhado, uma batida, um amassado, uma variação na tonalidade das cores, enfim, todas essas informações você consegue verificar antecipadamente. A principal vantagem é justamente evitar que você descubra os problemas somente quando a carga chega aqui no Brasil. Uma vez que a carga chegou aqui no Brasil, você já terá pago o frete, já pagou o fornecedor, já pagou os impostos, porque a carga vai chegar na sua empresa. Então, olha o quanto você desembolsou para descobrir que o produto não está de acordo com aquilo que você procura. Então, quanto antes você souber a informação, melhor. A última inspeção é a inspeção de carregamento. E a principal diferença dela para a inspeção pré-embarque é que na inspeção de carregamento, o principal objetivo dela é verificar como que a carga está sendo carregada e o que está sendo carregado, para garantir que o que você comprou é o que vai chegar aqui no Brasil. Então, geralmente, quando fazemos esse tipo de acompanhamento, o inspetor ele acompanha a carga sendo colocada dentro do container, fecha a porta e coloca o lacre no container. E esse lacre ele só será aberto uma vez que a mercadoria chegar na sua empresa, tá? Então você tem a total segurança de que o que embarcou é o que realmente vai chegar aqui no Brasil. O maior objetivo daquelas empresas que desejam importar sempre é construir uma relação de longo prazo com o seu fornecedor. Nós sempre falamos aqui que a compra ela é extremamente estratégica para sua empresa. E o segredo da venda, o segredo da sua margem, ela muitas vezes passa pela compra. Então, quanto melhor for a relação com o seu fornecedor, melhor será o seu resultado final. E por último, para a gente encerrar esse vídeo, como eu prometi, uma dica muito simples e rápida para que você possa fazer uma consulta se aquele seu fornecedor realmente é uma empresa em que você pode confiar ou se ele já teve problemas no passado. Existe um site, basta você jogar no Google ali, pesquisar, Supplier Blacklist. Através desse site você vai colocar o nome do seu fornecedor e a partir daí ele vai apresentar todas as reclamações de compradores do mundo inteiro. Então, caso esse seu fornecedor que você está fazendo a negociação já tenha cometido algum erro ou causado algum problema para algum outro comprador, você vai encontrar também nesse site. Ou se caso você tenha passado por essa situação e não quer que ninguém mais passe por isso, você também pode entrar lá e deixar os seus comentários referente àquele fornecedor. Então é muito simples, é rápido, é fácil de você pesquisar e você consegue ter as informações ali o mais rápido possível. Quais são os principais critérios que nós recomendamos que você deve levar em consideração antes de avançar numa negociação com o fornecedor? Antes de mais nada, verifique se eles possuem algum problema com as legislações ambientais, porque a China é um país que tem metas extremamente agressivas com relação às suas normas ambientais. Então, qualquer empresa que não esteja de acordo com o que é determinado pela legislação do país, simplesmente ela é fechada e não abre as portas enquanto ela não se adaptar. Então você pode estar negociando com um fornecedor que não está adaptado, as portas se fecham e a sua carga, seu produto vai ficar parado lá até que ele se normalize, ou pode ser que ele nunca faça isso. Segundo aspecto são as leis trabalhistas. Então tome muito cuidado com relação às leis trabalhistas. E por último é o Business License, que simplesmente é a documentação e as autorizações de funcionamento dessa empresa. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like aqui, isso nos ajuda muito a entregar o nosso conteúdo. Nós ficamos muito felizes de poder contribuir e levar um pouco mais de informações para você, tá bom? Se gostou desse vídeo, compartilha também, manda para o seu sócio, para o seu amigo, aquela pessoa que precisa entender um pouco mais de comércio exterior, e eu tenho certeza que vai ajudar ele a dar um direcionamento.
Certo, gente? Então é isso aí, valeu e até um próximo vídeo.